Olá, galera fora da caixa, tudo bom? Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tema sobre a questão do sentimento de inferioridade. Bom, todos nós sentimos muitas vezes esse sentimento de inferioridade e nós queremos saber se isso é negativo ou positivo, o que isso influi nas nossas vidas, nós como mães, e eu quero falar sobre a questão dessa influência nas crianças, nos adultos e como pais, o que nós devemos fazer com esse sentimento. Bom, eu já falei em outros vídeos, mas eu quero falar sobre a leitura desse livro, A Coragem de Não Agradar. E esse autor vem e fala sobre a questão da diferença do sentimento de inferioridade do complexo de inferioridade. É algo bem interessante porque ele fala sobre o maior problema que nós temos. Ele diz que um dos maiores problemas que nós temos são nas relações interpessoais. E é verdade, nossos problemas, na verdade, quando nós paramos para analisar que nós sentimos, os nossos problemas, as nossas dores, as maiores dores que a gente tem, são relacionadas aos problemas que a gente tem de relacionamento, tanto no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos filhos, com o esposo, com nossos pais. Se nós pararmos para analisar, os nossos sentimentos fazem com que a gente tenha, na verdade, dores sentimentais quando nós somos mais próximos das pessoas. Normalmente, quando a gente passa por alguma situação de estresse diante de uma pessoa que não há convívio mais próximo, isso fica menos doloroso, digamos assim. A dor passa de uma forma mais rápida. Agora, quando é com alguém muito próximo, alguém que nós temos um sentimento maior de vínculo, isso sim se torna algo mais doloroso quando há, no caso, um rompimento, algum estresse, alguma briga, algo que faça com que a gente sinta dores emocionais. Mas vamos falar sobre a questão da inferioridade, sobre o sentimento de inferioridade. No livro, ele vem e faz um comentário que o que é sentimento de inferioridade. Ele coloca que é um julgamento de valor. Na verdade, esse julgamento de valor se dá relacionado às circunstâncias. Fazemos uma análise que esse sentimento de inferioridade, ele pode ser muitas vezes um trampolim positivo. Ou seja, a gente pode utilizar esse sentimento para fazer a escala de alcançar coisas positivas na nossa vida. Porque nós, no nosso cotidiano, muitas vezes podemos sentir sim esse sentimento, e ele é comum e ele é normal diante de outras pessoas. Como a gente brinca, às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente acha que o que o outro tem é melhor, ou é o carro melhor, ou é a casa melhor, ou porque a família do outro é mais bonita, é melhor, tem um relacionamento entre pais e filhos mais agradável. Hoje em dia as redes sociais parece que eles apenas querem demonstrar tudo que tem de bom, como se a vida fosse plena, bonita e agradável, e não mostra a verdade das situações dentro do lar. Vamos falar a verdade, todos nós temos problemas reais dentro de casa. E a verdade é que esses problemas acontecem no nosso cotidiano, dentro das relações interpessoais. Nem sempre vai ser só alegria no nosso lar, nem sempre no nosso trabalho nós vamos ter somente momentos felizes. Nós vamos ter momentos alegres, nós vamos ter momentos de estresse, nós vamos ter momentos de dificuldade, nós vamos passar às vezes por alguma dificuldade financeira, nós vamos passar às vezes por alguma dificuldade com os nossos filhos, nós vamos passar por algumas dificuldades com o nosso esposo, mas nós também vamos ter momentos de alegria. Só que esse sentimento de inferioridade se dá quando a gente olha do lado e vê a outra pessoa. Muitas vezes a gente sente assim, mas o meu amigo tem a minha idade, muitas vezes algum amigo de faculdade se formou no mesmo curso que eu, na mesma época, e hoje ele está num padrão melhor que o meu e eu poderia estar da mesma forma. E a pessoa se sente como se esse sentimento comparado de valor fosse algo que a pessoa tivesse um nível abaixo, né? Eu vou falar para vocês, eu já estudei para concurso e analisando muitas vezes colegas dentro de uma sala de aula, muitas vezes eu me sentia que eu estava um nível acima de muitos colegas, mas tinha colegas que estavam muito acima de mim. Mas a minha comparação nunca era feita com os colegas que tinham um nível abaixo, eu sempre me comparava com os colegas que estavam muito avançados na linha de estudos. E esse sentimento
sentimento de inferioridade, que é padrão e é normal, ele pode te levar para tu graduar e escalar de uma forma para ir para um ponto positivo, ou seja, tu querer alcançar aquele objetivo que tu quer e buscar as coisas de uma maneira positiva, ou seja, querer almejar, estudar mais e estar naquele grau que a pessoa a qual tu tá vendo do teu lado está melhor, e tu usar esse sentimento, ou seja, essa questão de julgamento de valor com relação a você e tentar ser melhor. Então, muitas vezes esse sentimento pode ser um trampolim para você evoluir. Depende de como você usa o sentimento. Aí vem a questão da diferença. É diferente do complexo de inferioridade, porque o complexo ele é diferente de sentimento. E é aí que existe uma confusão. As pessoas acham que o sentimento de inferioridade é igual a complexo de inferioridade. Qual é a diferença? O complexo é quando a pessoa considera esse sentimento de forma negativa e não consegue dar um passo à frente, ou seja, não avança no sentido da direção de evoluir para buscar os seus objetivos. Paralisa, simplesmente para, não consegue mais ir adiante. E aí ele vem no livro e fala justamente sobre essa questão do complexo e traz, né, exemplos nesse sentido do complexo de inferioridade, da diferença do sentimento do complexo. E ele diz que justamente o complexo, como explica Freud, né, com relação às diferenças, é um estado anormal. Ou seja, ele forma um grupo de emoções e ideias que a pessoa fica fora da normalidade. A pessoa foge da sua normalidade nos sentimentos e paralisa. Não consegue mais fazer as suas coisas cotidianas. E aí, o que acontece? A questão toda é que a pessoa não consegue mais enfrentar a sua realidade e não vai dando seus passos à frente. Ele simplesmente, atribui a todas as situações que ele tem, as causas, ele quer dar uma causa a algum trauma, alguma situação vivenciada ou alguma coisa, e ele paralisa e não quer mais andar para frente. Isso gera um complexo, né? Então, ele vem e coloca justamente que esse complexo, ele estimula, né, ao ponto de ele não mais querer esse esforço de crescimento como o sentimento de inferioridade pode fazer numa pessoa. E aí ele fala sobre a diferença, ele usa um exemplo justamente que a gente usa para as nossas crianças e a gente fala, né, e aí eu até quero fazer a leitura aqui, né, a pessoa pode usar o sentimento de inferioridade como uma espécie de desculpa. E nesse caso a pessoa pensa, minha instrução é deficiente e por isso não vou alcançar o sucesso, ou não tenho boa aparência e por isso não consigo me casar. Ou seja, a pessoa considera que por ela ter uma instrução deficiente não vai alcançar o sucesso, então ela não quer mais estudar. Mas ela pode simplesmente pensar o contrário, e aí é o que ele vem e coloca no livro, né? E coloca que se for ao contrário, a pessoa, se ela tiver apenas colocando que não, apesar de, né, apesar da minha instrução ser suficiente, eu vou buscar e vou ir atrás, né, vou ter coragem de seguir na frente e vou buscar uma nova forma para atingir o sucesso, a pessoa atinge o sucesso. Então, mesmo tendo dificuldades na aprendizagem, a criança ela pode, desde que estimulada ela pode superar a sua dificuldade. Ela pode superar e dizer, apesar de, e é isso que ele fala claramente, apesar de, ela segue. E aí ela não entra no complexo, ela utiliza esse sentimento como um trampolim para ir atrás dos seus objetivos e com isso alcançar o sucesso. E aí a gente fala assim, tá, mas por que algumas pessoas atingiram o sucesso tão grande tendo os problemas? Justamente porque utilizaram um sentimento de que apesar delas terem esses problemas, que em vez de utilizarem para o lado negativo, utilizaram para o lado positivo. E aí a gente vem a escala da diferença da pessoa que utilizou isso para o lado positivo, daquela que entrou e paralisou e disse, eu não posso fazer nada, por causa disso eu não vou conseguir, eu não vou dar um passo à frente. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem que utilizar esse sentimento quando a gente olha para o lado e vê que alguém do nosso lado seguiu adiante e conseguiu evoluir como um trampolim. Olha, se eu quero chegar lá, eu preciso, apesar da minha circunstância de ter mais dificuldade, fazer mais para alcançar o meu objetivo. Não é que eu queira alcançar o objetivo do outro. E aí a gente tem que pensar que esse sentimento de inferioridade é normal. Por quê?
as pessoas colocam, né, que a gente diz a inveja boa, ou seja como seja, não podemos ter inveja, mas esse sentimento que dá muitas vezes na pessoa de que não alcançou algo e aquilo frustra, essa frustração, as pessoas colocam como se isso fosse algo errado. É normal nós nos frustrarmos na caminhada e nós querermos alcançar mais. Então, assim, é importante nós colocar essa situação que frustrar-se por algo que não se atingiu até determinado momento é natural. E a pessoa nem sempre estar só feliz, contente porque alcançou a meta, alcançou o objetivo, é normal. Nós temos que criar metas na nossa vida, nós temos que criar propósitos, nós temos que tentar atingir os objetivos, mas nós também temos que saber que em algum momento nós vamos nos frustrar na caminhada e que esse sentimento de que nós não chegamos lá naquele propósito, naquele objetivo agora, é normal sentir a inferioridade, é normal passar por esse processo e nós não podemos nos culpar ao ponto de paralisar. E aqui é que vem o segredo, saber que esse sentimento ocorre e que ele é natural e que ele é normal e que é algo que vai acontecer, tem que ser dito. Nós vamos passar por esse processo de frustração cotidianamente. Muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo no dia que a gente queria, muitas vezes a gente não conseguiu no final do ano atingir uma meta, a gente chega lá em janeiro, coloca as nossas metas na agenda, atinge nem 10% no final do ano, chega em janeiro do próximo ano, a gente se frustra e pensa assim, terminou o janeiro, a gente não alcançou, agora mesmo nós estamos em março, nós já estamos com aquele sentimento, poxa, eu coloquei lá nas minhas metas desse ano que tudo daria certo, né? Tudo nós iríamos alcançar no ano de 2021. Aí entra uma pandemia, volta tudo de novo, como foi no ano de 2020, tudo tranca novamente e nós começamos a pensar, novamente os meus objetivos que eu tinha eu não vou conseguir alcançar profissionalmente, nos meus propósitos, o meu filho que era para voltar para a escola presencial agora já não vai voltar mais, vai continuar no online, continua o home office, eu não sei como atingir os meus objetivos nesse ano novamente e o sentimento é de confusão. E nas redes sociais eu olho lá na casa do vizinho que fez uma coisa legal, o meu vizinho consegue fazer atividade física dentro de casa, o meu vizinho consegue cozinhar, o meu vizinho consegue... Porque tudo que ele posta são coisas alegres. Só que a rede social só vai mostrar o bonito, ele não vai mostrar as dificuldades de dentro da casa dele. E sim, ele deve estar com alguma dificuldade, mas você tá lá se frustrando, chorando, tendo um sentimento de depressão, se sentindo deprimido porque não tá conseguindo fazer tudo que você queria fazer no seu dia. E esse sentimento de inferioridade, desde que você não paralise, ele é normal. Agora, se ele tá te paralisando e tá virando um complexo, cuidado! Você precisa tratar disso porque isso pode te causar danos graves no seu sentimento, naquilo que está te fazendo mal e vai atingir a sua família, vai atingir seus filhos e vai ao derredor fazendo com que você sinta cada vez mais medo, cada vez mais paralisia e você não consegue mais andar no seu cotidiano para fazer tudo aquilo que necessita. Então, pense bem se isso está te paralisando, se esse sentimento de inferioridade está te paralisando, se ele está fazendo virar um complexo e paralisando o seu dia a dia, repense se você não está precisando de ajuda. E se há necessidade de ajuda, procure profissionais, existem psicólogos, existem profissionais que podem te ajudar. Você não está sozinho, existem redes de apoio. Coloque nos comentários aqui do vídeo, comente suas necessidades, nós estamos aqui para te ajudar. Então assim, não se sinta sozinho nessa caminhada. Agora, nesses tempos de pandemia, nós estamos precisando sim de apoio um dos outros. Porque o sentimento que muitas vezes nós temos é paralisante, mas nós não podemos parar. Nós precisamos seguir um passo à frente. Um passinho pequeno cada dia faz com que nós vamos evoluindo para as coisas boas. Se a gente conseguir fazer tudo o que a gente quer durante o dia, por mínimo que seja, se for fazer a organização da nossa casa, numa rotina pequena de cada dia, dando um passo a cada dia, a gente vai alcançar o nosso objetivo. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal.